E sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Stack. E no programa de hoje nós voltaremos a falar sobre criação de personagem, porém de forma diferente. Em um dos últimos programas eu falei para vocês a parte 1 e parte 2 de criação de personagens, falando como que você tem ideia, como que faz o roteiro, quais as possibilidades. Sendo assim, temos o primeiro ato, ou seja, a apresentação, segundo ato, confrontação, e o terceiro ato, a resolução. É possível fazer uma grande convergência entre as pinturas digitais e as artes tridimensionais dos modelos. Então você pode, por exemplo, na pintura digital, criar texturas e essas texturas vão envelopar modelos tridimensionais. Sempre tem, por algum motivo, essas coisas foram utilizadas para fazer esse embate. E no Death Note a constância perceptiva, ou seja, o clichê leva a isso. Finalizei uma temporada de Photoshop que trouxe a vocês diversas ferramentas para criar personagem, como por exemplo pintura digital. Ela já vai criar uma forma geométrica, como aqui tá PF, demarcador, é só vir aqui em demarcação e mandar preencher com a cor. Pixel art, edição, entre outros. Pinta aqui alguma luz. Assim como em aulas de vídeo, vocês também tiveram algumas ferramentas como a criação stop motion para animação. Quinta. Você pode mexer a cabeça e o músculo também, o braço. A Painting Light também para você fazer algumas criações, e ainda vamos ter aqui as aulas de desenho. O que eu vou fazer agora é apertar então o botão de disparo e correr lá na frente para fazer a luz correr. Então vamos ver o efeito que vai dar. Eu vou aqui iluminar o cenário só para a câmera reconhecer e eu poder dar o disparo aqui. Deixa eu fazer o foco no Galaxy. E agora eu faço aqui o desenho com a luz. Então vocês vão ter um curso bem completo de criação de personagens, e hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades sobre alguns personagens para aumentar a bagagem e repertório de vocês. Talvez aquele personagem que você tanto goste não tenha sido feito por aquele motivo ou da forma que você imagina. Como o assunto é extenso, hoje é a parte 1, nós teremos outros vídeos sobre isso. Lembrando que nós começamos aqui a nossa série sobre Premiere. Além daquele vídeo sobre stop motion que eu introduzi um pouco sobre Premiere, nós começamos ontem uma série então ensinando vocês a fazer edição de vídeo. Te mantém Progressive escolhido. E nós estamos para começar a série sobre Unreal Engine e também sobre inteligência artificial. Então logo mais a gente vai ter essas séries no canal, entre essa semana e a outra nós já começaremos essas duas séries também. Lembrando que já está aberta a Stack, Escola Física. Como eu falei para vocês, apresentei semana passada, na quinta-feira foi ao ar um teaser falando o que é Stack. E sejam todos bem-vindos a Stack. E no sábado foi ao ar um vídeo mais longo explicando tudo, como que você faz para se matricular, quais são os cursos, o que é Stack, então falando tudo certinho. Acaba de chegar a sua grande chance de obter destaque profissional. Apresentamos a você a Escola Nacional de Tecnologia e Comunicação, a Stack. Então é isso aí, a Stack está aberta, não deixe de entrar lá, conferir todos os nossos sites e os cursos para aproveitar essa grande oportunidade de mudar o seu futuro. E também teremos em breve uma grande novidade profissional para vocês aqui no canal também. Talvez semana que vem nós já anunciaremos, então aguardem que teremos mais novidades pela frente. Então é isso aí, vamos começar o programa de hoje.
falarmos sobre mascote e personagens, temos que falar um pouco sobre a propaganda, a publicidade, né? As marcas utilizam muitos mascotes e a publicidade, ela se mimetiza com a história da própria humanidade, ou seja, ela foi criada ao longo da história da humanidade e não se sabe ao certo quando e como. Alguns teóricos tentam afirmar uma identidade. Muitos dizem que a propaganda, do latim propagare, né, propagare uma ideia, ela começou com uma revolução cultural francesa, onde na França você tinha pela primeira vez espaços para andar, para passear. Antigamente não era o hábito sair para dar uma volta, era importante o destino, mas não o trajeto. E com a Revolução Cultural Francesa, os primeiros cabarés, Moulin Rouge, houve o hábito de passear, então de ver o ambiente. E a partir do momento que as pessoas saíam não para chegar ao destino, mas aproveitar o trajeto, as primeiras peças publicitárias foram criadas, os primeiros folders para divulgar os cabarés. E aí teve-se o flâneur, que é um termo que não existia antigamente, que é o passeador, é aquele que sai para aproveitar o ambiente. Porém, existe o relato de que o primeiro produto publicitário, o primeiro cliente a utilizar a publicidade foi a própria Igreja Católica, pois há muito tempo não era o hábito de leitura muito comum entre os fiéis, era um privilégio quem sabia ler, então a publicidade utilizava ilustrações para representar as passagens bíblicas, para representar as crenças, as histórias. Então, os personagens bíblicos foram os primeiros mascotes publicitários, por assim dizer, ao longo desse histórico de você fazer uma propaganda para alavancar a força da doutrina. Então, as primeiras criações foram católicas, que eram os vitrais pintados nas igrejas, e trabalhos como, por exemplo, Michelangelo no teto da Capela Sistina, entre outros. Então fica aqui esse relato para vocês. Talvez a Igreja Católica, segundo alguns estudiosos, foi o que começou toda a parte de mascotes e personagens. Antigamente, já que a reprodução de imagens era muito limitada, os mascotes foram extremamente úteis para fazer os folders, para fazer as peças e as criações publicitárias para ilustrar um processo criativo, já que era difícil você, antes do advento da fotografia e tudo mais, era difícil reproduzir imagens, você utilizava ilustradores para fazer os primeiros mascotes. No século XIX, vimos grandes artistas a favor da comunicação, que utilizavam seus dons, seus dotes para criar os primeiros mascotes, as primeiras ilustrações para os primeiros folders e cartazes publicitários. O primeiro Jules Chert, que nasceu em 1836 e morreu em 1932, e também o muito conhecido Henri de Toulouse-Lautrec, que nasceu em 1864 e morreu em 1901. Eu vou deixar aqui algumas artes deles para vocês verem. Foram os primeiros então artistas que colocaram seus pincéis a favor da publicidade. Com a ampliação das estradas de ferro britânicas, teve um grande avanço da divulgação do trabalho publicitário por meio de cartazes. Em 1909, a London Transport encomendou ao designer John Russell uma série de cartazes. E aí foi esse o primeiro mascote oficial publicitário que o Russell criou, bem de acordo com as características da época, truculento e tal, para ficar saltitando, como se ele fosse feliz numa praia, saltitando sobre a areia, para mostrar para a população londrina o bem-estar que é estar ao litoral. Ele utilizava chapéu, cachecol, bota de cano alto, enfim, ele foi tão aceito pela população londrina que aumentou muito a venda da passagem fora do veraneio, ou seja, fora da estação em que os transportes eles eram ocorridos e que a turma fazia viagem. Por essa grande aceitação, ele ficou um marco da London Transport por vários anos. Provavelmente, se eu apontar o dedo para você e falar que mascote você lembra, I need you, se eu ficar nessa posição com o dedo em riste, você vai responder para mim o Tio Sam. Super Sam. Oh yeah, time is money. Porém, o Tio Sam não é original lá dos Estados Unidos, é aquela história do plágio ou inspiração. Durante a Primeira Guerra Mundial, diversos governos eles se ocuparam das missões publicitárias, dos cartazes de divulgação, para conseguir fortalecer sua identidade, seu patriotismo, para o povo ele ficar animado com a situação, no sentido de que vai defender sua pátria. Então, para convocar o povo a lutar a serviço, o bem-estar da pátria nas guerras. Então a publicidade, os mascotes, eles foram usados para isso. E o cartaz mais famoso foi onde um personagem representando o secretário de guerra britânico, com o dedo em riste, ele convocava os compatriotas para a guerra. Britons, join your country arms. Era isso que ele dizia com um olhar extremamente penetrante e com uma cara totalmente autoritária. Provavelmente você vai lembrar do Tio Sam. E ele foi plagiado por G.M. Flagg pelos americanos. G.M. Flagg é o rapaz que desenhou. Então era onde tinha o Tio Sam representando lá, apontando o dedo em riste, convocando os Yankees então para a Guerra Mundial. Vou deixar os dois aqui, vocês vão comparar.
O primeiro foi o britânico e o segundo Estados Unidos. E aí, plágio ou inspiração? Polêmico. O Capitão América e o Super-Homem também foram criados com essa ideia de aumentar o patriotismo yankee ou norte-americano para o povo se sentir instigado a lutar belicamente a serviço da nação. Porém, outro personagem dessa época que estimulou o patriotismo yankee foi a Princesa Diana, ou como ela era conhecida, a Mulher Maravilha. Nos quadrinhos ela representava a força e beleza das filhas do tio Sam, ou seja, das Yankees, a serviço da sua pátria para lutar contra as artimanhas nazistas. Alguns mascotes dos garotos propaganda das marcas marcaram uma época, como é o caso do Bibendum, do latim beber. Se você não sabe, esse é o mascote do Michelin, ou como alguns dizem, do Michelin, né? Mas na realidade a pronúncia certa é Michelin. Bibendum foi então um dos mascotes mais importantes da história, representando aí a marca Michelin. O design foi feito por Ron Gallup, e ele representa uma pilha de pneus. Em 1893 foi pronunciada uma frase que é a favorita do André Michelin durante uma palestra da Conferência da Sociedade dos Engenheiros Civis, que dizia: "O pneu bebe o obstáculo". E é isso que originou o nome do Bibendum, como eu disse, o mascote da Michelin, que veio bem antes do nome do que o personagem, que, como eu disse, do latim beber. Em 2000 ele foi eleito pelo jornal Financial Times e pela revista Report on Business como o melhor logotipo do mundo. Mais de 100 anos depois, o Bibendum, o Bib, ainda representa fortemente a marca Michelin. Dependendo da idade de quem estiver assistindo esse vídeo, vai lembrar de mascotes clássicos que representaram duramente suas marcas, como o garotinho vestindo o camisolão e touca de dormir dos cobertores Paraíba, Brasilino, super-herói da fábrica de móveis Brasil, e o índiozinho da TV Tupi aqui, o amigo do Silvio Santos. Outras empresas também investiram nesse potencial dos mascotes e criaram seus próprios, tendo um grande retorno, como a Blend Comunicação, que cuidou do Instituto Canguru, organização filantrópica de ajuda e auxílio a pais e filhos que possuem erros inaptos de seu metabolismo. E hoje o mascote da associação é o canguri, muito famoso e reconhecido dentre o meio. Os laboratórios Wyeth, que tiveram muito sucesso no endomarketing, encabeçado pelo mascote Ambelinha Bifo, que focou a nova maturidade da empresa virando uma grande instituição. E também o Capitão Vacinha Supervax, que divulgaram as vacinas pneumocócicas e foram muito além. Hoje eles, juntamente com os vilões Sr. Gócugos, Menindodóis e Pneumaumaus, habitaram, ou ainda habitam, um brinquedo temático do laboratório educativo do Hopi Hari. O objetivo do mascote é gerar ao público-alvo uma identificação baseada no binômio fundamental da propaganda de querer ter, querer ser. Com a proposta de criar relacionamento, eles são tão importantes para a marca quanto o logo. Para criar um personagem de uma forma certa, você deve identificar em seu público, de seu consumidor, dentro do seu universo idílico, qual é o seu maior ponto de comunicação, qual é o seu melhor ponto de identificação, com o objetivo de sempre aproximar produto e empresa. E a partir disso temos diversos exemplos de mascotes representando diretamente marcas muito famosas e muito fortes. E aí vale citar um case interessante também, o case do Mundo Marinho. A empresa, que era detentora dos direitos de comercialização da marca do nome Snoopy, ela quebrou contrato com o estúdio Schultz e desenvolveu junto com a Blend Communication uma série de personagens que representavam os produtos daquela mesma categoria. Disso, para essa linha de cosméticos, surgiu o Mundo Marinho, com 5 personagens que representariam diretamente essa linha: o cavalo marinho, o peixe, a tartaruga marinha, a estrela do mar e o caranguejo. Cada um representava um princípio ativo e nos rótulos eles eram colocados em situações distintas, como por exemplo na banheira, se secando com a toalha, em frente ao espelho. Então o Mundo Marinho nasceu como uma forma de você acabar, como eu diria, substituindo os produtos, os personagens do Snoopy devido a essa quebra de contrato com o estúdio Schultz. Isso foi um sucesso absoluto. Além das crianças e os pais se identificarem com o produto e a cor do rótulo, também poderiam ter a opção de escolher pela situação que a embalagem ela fornecia. A Davene, empresa detentora da marca Mundo Marinho, ela fez uma pesquisa que comprovou o seguinte: os novos mascotes foram o primeiro item de persuasão a ser levado em conta para aumento da venda dos produtos. Em seguida era considerada a fragrância e a qualidade do produto, ou seja, o próprio mascote era mais considerado que a qualidade do produto em si, a fragrância, sendo que fragrância para um cosmético é muito necessário. E aí uma curiosidade interessante, o Mario da franquia Super Mario,
ele foi criado para substituir o Popeye, visto que não foi concedido o direito de uso da imagem do Popeye em game que estavam fazendo, trocaram o sprite e assim criaram o Super Mario. Com a expansão do mercado publicitário e da indústria de desenhos, ocorreu um fenômeno contrário ao que aconteceu nos anos 80, lá para meados da década de 80, que eram as empresas criarem um personagem para representar a marca. Hoje pega-se um personagem já estabelecido na mente do consumidor e agrega-se a ele o valor de marca. Sendo assim, temos personagens famosos dos desenhos animados representando diversas marcas. Alguns personagens chegam a ser tão fortes e famosos que acabam virando o próprio logo da marca, como é o caso do gênio do Habib's, o Bidu dos estúdios Maurício de Souza e o clássico Panda da WWF, que eu já falei sobre ele nas aulas de Gestalt. Assim como eu falei que alguns mascotes são tão fortes que representam tão bem uma marca, que existe um manual de identidade visual para uso, que é o caso do Mickey Mouse. Assim como eu disse que todos os desenhistas que começam a trabalhar nos estúdios Disney, eles assinam um contrato de manual de marca para o Mickey Mouse, que independentemente da forma que no bidimensional o Mickey estiver virado, as orelhas permanecerão voltadas para frente. E às vezes você enxerga o Mickey Mouse até em lugares que você não veria, né? A empresa de águas Evian, ciente do grande desafio que é convencer uma população de uma determinada região a comprar água engarrafada, pensou numa atitude bem interessante e utilizou um mascote para vender essa água. E foi essa propaganda que conseguiu aumentar as vendas da água Evian. Lembrando que o macroambiente cultural do marketing também tem que ser considerado na criação de um mascote. Em 1971 foi criado o Lequetrek, o mascote da Sadia, o franguinho, pelo Dualib, inspirado no filho imperativo dele, Ruben Dualib, que hoje ele dirige a DPZ. Acontece que em alguns lugares do Oriente esse mascote é substituído por uma galinha, que passa a ideia da proteção e do afeto. O nome Lequetrek foi criado em 1985 por uma consumidora em um concurso cultural da marca. E o mascote foi criado para gerar um relacionamento com as donas de casa que não aceitavam os congelados da marca por se acharem culpadas de não dar à família tanta atenção como as mães e avós que cozinhavam, faziam as próprias comidas, e daí elas projetavam na marca o desafeto delas com elas mesmas, então jogavam nos produtos congelados essa culpa. Então o Lequetrek foi criado para gerar relacionamento com esse tipo de consumidor. Então é isso, turma, esse foi o programa de hoje. Na semana que vem voltaremos com a parte 2 das histórias dos principais mascotes, falando sobre, por exemplo, a Turma da Mônica, Calvin, Haroldo, os animes, mangás, Tim Burton e muita coisa por aí. Então fiquem ligados que esse programa tende a melhorar cada vez mais. Agradeço muito a todos pelo carinho, pela presença, obrigado por tudo. Qualquer dúvida deixe nos comentários, não deixem de consultar, que estará aqui na descrição, o link para o vídeo da Escola STEC, então veja nossos cursos e aproveite essas oportunidades. Obrigado por tudo e até a próxima! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da STEC, o canal mais diversificado da internet.